Nunca imaginei que minha vida pudesse tomar um rumo tão inesperado. Eu, Marina, sempre me considerei uma pessoa íntegra, leal e dedicada à minha família. Mas a vida tem uma maneira cruel de nos colocar à prova, de nos fazer questionar tudo aquilo em que acreditamos. Meu casamento com Lucas parecia perfeito aos olhos de todos. 10 anos de união, uma filha linda de 6 anos, Sofia, nossa princesinha. Tínhamos uma casa confortável, empregos estáveis e um círculo de amigos invejável. Mas, por trás dessa fachada de felicidade, algo estava quebrado há muito tempo. A solidão foi se instalando silenciosamente, como um intruso que se esconde nas sombras. No início, eram pequenas coisas, jantares em silêncio, conversas superficiais, toques cada vez mais raros. Lucas e eu nos tornamos mestres em fingir que tudo estava bem, principalmente na frente de Sofia. Mas à noite, deitada ao lado dele, eu me sentia mais sozinha do que nunca. Tentei ignorar essa sensação por anos, focando em ser a melhor mãe possível para Sofia e me dedicando ao trabalho. Mas a insatisfação crescia, alimentada por ressentimentos não resolvidos, e uma comunicação que há muito havia se tornado falha. Eu amava Lucas, ou pelo menos achava que amava, mas não conseguia mais alcançá-lo. Foi numa noite particularmente difícil, após uma discussão sobre algo tão banal quanto a louça na pia, que tomei coragem e sugeri a terapia de casal. Para minha surpresa, Lucas concordou quase que imediatamente. Talvez ele também sentisse que estávamos nos perdendo um do outro. Doutor Henrique nos foi recomendado por uma amiga. Ele tinha uma reputação excelente como terapeuta de casais, e desde a primeira sessão, entendi o porquê. Havia algo em sua presença que inspirava confiança. Seus olhos castanhos transmitiam uma compreensão profunda, como se pudesse enxergar além das palavras que dizíamos. As primeiras sessões foram difíceis. Anos de mágoas e frustrações reprimidas vieram à tona. Lucas e eu nos enfrentamos, expondo nossas feridas mais profundas. Doutor Henrique nos guiava com maestria, ajudando-nos a navegar por aquele mar turbulento de emoções. Mas algo inesperado começou a acontecer. A cada sessão, eu me pegava ansiosa para voltar ao consultório. Não pela terapia em si, mas pela presença reconfortante de Dr. Henrique. Sua voz grave e calma tinha um efeito tranquilizador sobre mim. Comecei a notar pequenos detalhes. A maneira como ele passava a mão pelos cabelos grisalhos quando estava pensativo, o sorriso caloroso com que nos recebia, o brilho em seus olhos quando fazia uma observação perspicaz. Tentei afastar esses pensamentos, convencendo-me de que era apenas gratidão pelo seu trabalho. Mas no fundo, eu sabia que estava me enganando. A conexão que sentia com o Dr. Henrique ia além do profissional. Era uma sintonia que há muito eu não experimentava, nem mesmo com Lucas. As semanas se passaram e a terapia parecia estar ajudando nosso casamento. Lucas e eu estávamos nos comunicando melhor, fazendo esforços para reconectar. Mas enquanto nossa relação aparentemente melhorava, meus sentimentos por Dr. Henrique cresciam de maneira assustadora. Foi numa sessão individual que tudo mudou. Lucas não pôde comparecer devido a um compromisso de trabalho e me vi sozinha com Dr. Henrique pela primeira vez. A tensão no ar era palpável. Falávamos sobre meus medos e inseguranças quando, de repente, as palavras simplesmente pararam de fluir. Nossos olhares se encontraram e, naquele momento, o mundo pareceu parar. Não sei quem deu o primeiro passo, se fui eu ou ele. Só sei que num instante estávamos nos beijando, com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Todas as barreiras éticas e morais desmoronaram naquele beijo. Era errado. Eu sabia disso, mas nunca algo errado pareceu tão certo. Nos afastamos ofegantes e confusos. Doutor Henrique parecia tão abalado quanto eu. Isso não pode acontecer, ele disse, mas sua voz traía o desejo que seus olhos não conseguiam esconder. Saí do consultório naquele dia sentindo-me simultaneamente exultante e aterrorizada. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções.
A culpa me consumia toda vez que olhava para Lucas ou Sofia. Como eu pude trair não apenas meu marido, mas minha família inteira? Ao mesmo tempo, não conseguia parar de pensar em Doutor Henrique, em como seus lábios se sentiam contra os meus, em como suas mãos fortes haviam me segurado. Tentei cancelar as próximas sessões, mas Lucas insistiu que continuássemos. Estamos fazendo progressos, ele dizia, sem saber que cada palavra sua era como uma faca em meu coração. Voltei ao consultório, determinada a colocar um ponto final naquela loucura antes que fosse tarde demais. Mas bastou um olhar de Dr. Henrique para que toda a minha determinação se dissolvesse. A atração entre nós era magnética, impossível de resistir. Nos encontramos fora das sessões, sempre com a desculpa de discutir meu caso. Cada encontro era uma mistura de paixão avassaladora e culpa dilacerante. Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal Obrigado de Volta à História. Nossa relação clandestina se intensificou rapidamente. Doutor Henrique se tornou meu confidente, meu amante, meu escape da realidade que eu não queria mais enfrentar. Com ele, eu me sentia viva novamente, desejada, compreendida. Era como se ele pudesse ver partes de mim que há muito tempo haviam sido esquecidas, até por mim mesma. Enquanto isso, em casa, eu me tornava cada vez mais distante. Lucas notava a mudança, é claro. Como não notaria? Eu estava mais distraída, às vezes mais irritadiça, outras vezes estranhamente feliz. Ele perguntava se estava tudo bem, se a terapia estava ajudando. Eu mentia dizendo que sim, que estava apenas processando muitas coisas. Cada mentira era como um pequeno corte em minha alma. Sofia, minha doce Sofia, também sentia a mudança no ar. Ela me perguntava por que eu estava sempre no telefone, por que papai e eu não assistíamos mais filmes juntos nas noites de sexta-feira. Suas perguntas inocentes eram as que mais doíam. Como eu poderia explicar a ela que sua mãe havia se tornado uma pessoa que mal reconhecia a si mesma? Os meses se passaram nessa dança perigosa de mentiras e paixão proibida. Doutor Henrique e eu nos encontrávamos em hotéis, parques distantes, qualquer lugar onde pudéssemos ter alguns momentos juntos longe de olhares curiosos. Cada encontro era uma mistura de êxtase e tormento. O prazer físico e emocional que sentíamos um com o outro era inegável, mas o peso da culpa se tornava cada vez mais difícil de suportar. Houve momentos em que pensei em contar tudo a Lucas, em acabar com aquela farsa. Mas então imaginava o olhar de decepção em seus olhos, o choro de Sofia ao saber que seus pais iriam se separar, e minha coragem se esvaía. Eu estava presa em uma teia que eu mesma havia tecido, incapaz de encontrar uma saída que não machucasse alguém que eu amava. Doutor Henrique também estava lutando com seus próprios demônios. Ele sabia que estava violando todos os códigos de ética de sua profissão, arriscando sua carreira e reputação. Várias vezes ele tentou terminar nosso caso, dizendo que precisávamos voltar à realidade. Mas bastava um toque, um olhar, e estávamos de volta nos braços um do outro, como se o mundo lá fora não existisse. Foi numa tarde chuvosa de outono que tudo desmoronou. Lucas havia saído mais cedo do trabalho, decidido a me fazer uma surpresa. Ele chegou em casa esperando me encontrar preparando o jantar, como eu costumava fazer naquele horário. Mas a casa estava vazia. Preocupado, ele ligou para meu celular. 1, 2, 3 vezes, sem resposta. Foi então que notou meu tablet sobre a mesa da sala. Normalmente, eu nunca o deixaria ali, sempre cuidadosa com minha privacidade. Mas naquele dia, em minha pressa de sair para encontrar Henrique, eu havia sido descuidada. Lucas hesitou por um momento antes de pegar o tablet. Ele sabia que estava invadindo minha privacidade, mas algo em seu íntimo lhe dizia que precisava fazer isso. Com as mãos tremendo, ele desbloqueou a tela. As mensagens estavam lá, expostas como feridas abertas. Conversas apaixonadas entre mim e Henrique, planejando encontros, declarações de amor, detalhes íntimos que não deixavam dúvidas sobre a natureza de nosso relacionamento.
Lucas leu tudo, cada palavra cortando-o como uma lâmina afiada. Quando cheguei em casa, horas depois, encontrei Lucas sentado no sofá da sala, o tablet em suas mãos, o rosto marcado por lágrimas que já haviam secado. Bastou um olhar para que eu soubesse que ele sabia de tudo. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer, sua voz embargada de dor e incredulidade. Naquele momento, todas as desculpas que eu havia ensaiado em minha mente, todas as justificativas que eu tentava me convencer, pareceram vazias e insignificantes. Eu não tinha resposta para aquela simples pergunta: como explicar que eu havia traído não apenas meu marido, mas minha própria essência? As horas que se seguiram foram um borrão de gritos, choro e acusações. Lucas oscilava entre a raiva e o desespero, exigindo saber cada detalhe sórdido de minha traição. Eu chorava, implorava por perdão, tentava explicar o inexplicável. Sofia, acordada pelos gritos, apareceu na porta da sala, os olhos arregalados de medo. Vê-la ali, testemunhando a destruição de sua família, foi o golpe final. Naquele instante, a realidade do que eu havia feito me atingiu com toda a força. Não era apenas meu casamento que eu havia destruído, mas a segurança e a felicidade de minha filha. Lucas pediu que eu saísse de casa naquela mesma noite. Entre soluços, fiz uma mala às pressas, beijei Sofia, que não entendia o que estava acontecendo, e parti para a casa de minha irmã. As próximas semanas foram um pesadelo. Lucas se recusava a falar comigo, exceto através de advogados. Ele queria o divórcio e a guarda total de Sofia. Tentei entrar em contato com Henrique, buscando algum tipo de conforto ou orientação naquele caos. Mas ele havia desaparecido. Seu consultório estava fechado, seu celular desligado. Mais tarde, descobri que ele havia se mudado às pressas da cidade, fugindo do escândalo que certamente viria quando a notícia de nosso caso se espalhasse. Me vi sozinha, sem marido, sem amante, lutando para manter algum contato com minha filha. Amigos e familiares se afastaram, alguns abertamente me condenando, outros simplesmente desconfortáveis com a situação. A solidão que eu sentia no início de meu casamento parecia um paraíso, comparada ao isolamento que agora experimentava. Os meses que se seguiram foram de intensa autorreflexão e arrependimento. Passei por terapia individual, desta vez com uma terapeuta mulher, tentando entender o que me levou a cometer tal erro. Aprendi sobre meus próprios padrões destrutivos, sobre a importância da comunicação honesta, sobre a necessidade de enfrentar problemas em vez de fugir deles. O processo de divórcio foi doloroso e amargo. Lucas, magoado além da conta, lutava para me privar de qualquer contato com Sofia. Foram necessários meses de mediação e acordos legais para que eu pudesse ter direito a visitas supervisionadas. Ver minha filha apenas algumas horas por semana, sempre sob o olhar vigilante de um assistente social, era uma tortura. Mas eu sabia que merecia aquela punição. Lentamente, muito lentamente, comecei a reconstruir minha vida. Consegui um novo emprego, me mudei para um pequeno apartamento, fiz novos amigos que não conheciam meu passado, mas a culpa e o arrependimento eram companheiros constantes. Cada vez que via Sofia, cada vez que notava como ela havia crescido ou mudado, eu era lembrada do tempo precioso que havia perdido, do dano irreparável que havia causado. Lucas, com o tempo, começou a se abrir um pouco mais. Não éramos amigos, provavelmente nunca mais seríamos, mas conseguíamos manter uma comunicação civil pelo bem de Sofia. Ele até concordou em aumentar gradualmente meu tempo com ela, reconhecendo que, apesar de tudo, eu ainda era sua mãe. Quanto a Henrique, nunca mais o vi ou ouvi falar dele. Soube, através de rumores, que ele havia perdido sua licença para exercer terapia e estava trabalhando em algo completamente diferente em outro estado. Às vezes, em meus momentos mais sombrios, eu me perguntava se ele pensava em mim, se sentia o mesmo arrependimento que eu sentia. Mas essas perguntas não tinham resposta, e com o tempo, aprendi a deixá-las ir. Anos se passaram. Sofia cresceu,
tornando-se uma adolescente inteligente e compassiva, apesar do trauma de nossa separação. Lucas encontrou um novo amor e se casou novamente. E eu permaneci sozinha, focada em ser a melhor mãe que podia ser nos momentos que tinha com Sofia e em continuar meu processo de crescimento pessoal. Houve momentos em que pensei ter superado tudo, em que me senti em paz com meu passado. Mas então, algo acontecia. Um aniversário de casamento que não mais existia, uma foto antiga encontrada numa gaveta, e todas as emoções voltavam à tona. Aprendi que o perdão, especialmente o auto-perdão, é um processo contínuo, não um destino final. Em uma tarde ensolarada, quando Sofia estava com 16 anos, ela me procurou. Sentamos em um café e ela me fez a pergunta que eu temia há anos. Queria saber exatamente o que havia acontecido para destruir nossa família. Olhando nos olhos de minha filha, tão parecidos com os meus, decidi que ela merecia a verdade. Com o coração pesado, contei tudo. A solidão, a terapia, o caso com Henrique. Não tentei me justificar ou minimizar meus erros. Sofia ouviu tudo em silêncio, seus olhos revelando uma mistura de emoções que eu mal conseguia decifrar. Quando terminei, esperava sua raiva, seu julgamento, mas o que recebi foi algo muito mais profundo e doloroso. "Mãe", ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu sempre soube que havia algo mais na história. Passei anos imaginando o que poderia ter sido tão terrível para destruir nossa família. E agora eu entendo. Não aprovo o que você fez, mas entendo que as pessoas cometem erros, mesmo erros enormes. Suas palavras, maduras além de sua idade, me atingiram como uma onda. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu absorvia o peso de sua compreensão. Sofia continuou. "Eu vi como você lutou todos esses anos para se redimir, para ser uma boa mãe mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E vi como o pai sofreu, mas também como ele conseguiu seguir em frente. Vocês dois me ensinaram muito sobre resiliência e perdão." Naquele momento, senti como se um peso enorme fosse retirado de meus ombros. Não era perdão completo, e isso levaria mais tempo, mas era um começo. Um começo de cura não apenas para mim, mas para nossa família fragmentada. Nos meses que se seguiram, notei uma mudança sutil em nossa dinâmica familiar. Lucas parecia menos tenso quando nos encontrávamos para assuntos relacionados a Sofia. Minha filha, por sua vez, começou a se abrir mais, compartilhando não apenas os acontecimentos de sua vida, mas também seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Foi durante esse período que recebi uma notícia inesperada. Henrique havia retornado à cidade. Não para retomar sua carreira como terapeuta, esse capítulo de sua vida estava definitivamente encerrado, mas para fazer as pazes com seu passado. Ele me contatou, pedindo para conversarmos. Hesitei por dias, incerta se deveria reabrir aquela ferida, mas algo dentro de mim sabia que precisava desse fechamento. Concordei em encontrá-lo em um parque público, um local neutro e aberto. Quando o vi, fiquei chocada com quanto ele havia envelhecido. Os anos não haviam sido gentis com Henrique. Seus cabelos, antes apenas grisalhos, estavam completamente brancos. Rugas profundas marcavam seu rosto, testemunhas silenciosas dos anos de culpa e arrependimento. Nossa conversa foi difícil, cheia de pausas desconfortáveis e emoções mal contidas. Henrique me contou sobre sua vida após deixar a cidade, os empregos temporários, a depressão, as noites insones atormentado pelo que havia feito. Ele havia passado por sua própria jornada de autorreflexão e crescimento pessoal. "Eu sinto muito", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Sinto muito por ter traído sua confiança, por ter violado minha ética profissional, por ter contribuído para a destruição de sua família. Não há desculpas para o que fizemos, mas quero que saiba que carrego esse arrependimento comigo todos os dias." Ouvir suas palavras foi catártico. Por anos, eu havia carregado sozinha o peso daquela culpa. Saber que Henrique também havia lutado com as consequências de nossas ações me fez perceber que não estava sozinha em meu arrependimento. "Eu também sinto muito", respondi.
Nós dois cometemos erros terríveis, mas não podemos mudar o passado. Só podemos aprender com ele e tentar ser pessoas melhores daqui para frente. Nos despedimos naquele dia com um aperto de mão hesitante e lágrimas não derramadas. Não éramos amigos, nunca seríamos, mas havia um entendimento mútuo, uma aceitação silenciosa de nossos erros compartilhados. Aquele encontro marcou um ponto de virada em minha jornada de cura. Percebi que, embora o perdão dos outros fosse importante, o auto-perdão era igualmente crucial. Eu havia punido a mim mesma por anos, carregando o peso de minha culpa como uma cruz. Era hora de começar a me perdoar, não para esquecer o que havia feito, mas para poder avançar e ser a pessoa que eu sabia que podia ser. Com essa nova perspectiva, abordei Lucas, pedindo uma conversa séria. Para minha surpresa, ele concordou prontamente. Nos encontramos em um café tranquilo, longe de ouvidos curiosos. Lucas, comecei, minha voz trêmula, mas determinada. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas preciso dizer. Sinto muito. Sinto muito por tudo. Pelo que fiz com você, com nossa família, com Sofia. Não estou pedindo que me perdoe. Sei que é pedir demais. Só quero que saiba que entendo a profundidade do dano que causei e que passarei o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Lucas me olhou por um longo momento, seus olhos revelando uma mistura complexa de emoções. Finalmente, ele falou: Marina, por muito tempo eu te odiei. Odiei o que você fez conosco. Odiei como você destruiu tudo o que tínhamos construído. Mas com o tempo, percebi que esse ódio estava me consumindo, me impedindo de ser o pai que Sofia merecia. O homem que eu queria ser. Não posso dizer que te perdoo completamente. Não ainda. Mas estou trabalhando nisso. Por mim, por Sofia e sim até por você. Suas palavras me atingiram como um raio, uma mistura de alívio e gratidão me inundando. Não era perdão total, mas era um começo, uma chance de reconstruir algo a partir das cinzas de nosso passado. A partir daquele dia, nossa relação começou a mudar gradualmente. As trocas de Sofia entre nossas casas se tornaram menos tensas. Ocasionalmente, até conseguíamos ter conversas civilizadas sobre a vida de nossa filha, seus desafios e conquistas. Sofia, percebendo essa mudança, começou a florescer de uma maneira que não víamos há anos. Seu sorriso se tornou mais frequente, seu desempenho na escola melhorou, e ela parecia mais confortável em sua própria pele. Ver nossa filha feliz, mesmo que em famílias separadas, foi a maior recompensa que poderíamos ter. Os anos passaram, trazendo mudanças e crescimento para todos nós. Sofia se formou no ensino médio com honras e foi aceita em uma universidade prestigiosa. No dia de sua formatura, aconteceu algo que eu nunca imaginei ser possível. Lucas, sua nova esposa, e eu nos sentamos lado a lado na plateia, aplaudindo orgulhosamente enquanto nossa filha recebia seu diploma. Após a cerimônia, nos reunimos para tirar fotos. Sofia, radiante em seu vestido de formatura, nos puxou para uma foto em grupo. Vamos lá, ela disse. Quero uma foto com minha família. Família, uma palavra que eu pensei ter perdido o direito de usar há muito tempo. Mas ali estávamos nós, eu, Lucas, sua esposa e nossa linda Sofia, todos sorrindo para a câmera, unidos pelo amor que sentíamos por aquela jovem incrível. Naquele momento, olhando para o flash da câmera, eu entendi algo profundo. A família não é apenas aquilo que nasce perfeito e permanece intacto. Às vezes, a família é o que reconstruímos das ruínas de nossos erros. É o perdão que oferecemos, o amor que persiste apesar das feridas, a capacidade de crescer e mudar. Minha jornada estava longe de terminar. Ainda havia dias difíceis, momentos de dúvida e arrependimento. Mas agora eu sabia que o perdão, dos outros e de mim mesma, era possível, que o amor, em suas diversas formas, podia sobreviver mesmo às tempestades mais violentas. Enquanto caminhávamos para a festa de formatura de Sofia, eu me permiti um momento de gratidão. Gratidão pela segunda chance que a vida me dera, pela resiliência de minha filha, pela compaixão inesperada de Lucas, e gratidão pela lição mais difícil e valiosa que aprendi.
que nossos erros, por maiores que sejam, não precisam nos definir para sempre, que sempre há espaço para crescimento, para mudança, para redenção. Olhei para o céu estrelado daquela noite de verão e fiz uma promessa silenciosa. Uma promessa de continuar essa jornada de crescimento e autoconsciência, de nunca mais tomar por garantido o amor e a confiança dos outros, de ser a melhor versão de mim mesma, não apenas por mim, mas por todos aqueles cujas vidas eu tocava. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação renovada, dei mais um passo em direção ao futuro, grata pela chance de escrever um novo capítulo em minha história. Um capítulo de cura, de perdão e, acima de tudo, de amor incondicional.